Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 8º mandamento da Lei de Deus, não mentir ou não levantar falso testemunho, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda sobre o reto uso dos meios de comunicação social, até agora já dedicamos alguns programas a essa importante questão, falando da responsabilidade que incumbe os responsáveis pelos meios de comunicação social. Hoje nós vamos tratar do papel de toda a sociedade no uso dos meios de comunicação social. Sim, porque toda a sociedade pode, em maior ou menor medida, dependendo do meio de comunicação social em questão, ser protagonista direto. Também a sociedade pode formar a opinião pública, a reta opinião pública. E, nesse sentido, todos nós devemos nos sentir colaboradores. Quem tem o dom de escrever, quem tem o dom de falar, quem tem o dom de se expor nos meios de comunicação social, tem esse papel, tem essa tarefa que pode ser sintetizada nessa palavra tão genérica que é a solidariedade, ou seja, ele se torna protagonista e colabora para o bem de todos, emitindo o seu parecer, dando suas sugestões, apresentando o seu pensamento, a sua ideia a respeito do mundo que o cerca e, nesse sentido, quem bem utiliza os meios de comunicação social se torna solidário com a sociedade, um protagonista direto, atuante da transformação da sociedade. Disto trata o parágrafo 2495 do Catecismo da Igreja Católica. Também neste domínio, é necessário que todos os membros da sociedade cumpram os seus deveres de justiça e de verdade. Devem utilizar os meios de comunicação social no sentido de concorrer para a formação e a difusão de uma reta opinião pública. Contribuem diretamente para a formação de uma reta opinião pública. O pensamento de uma pessoa pode influenciar outras pessoas. A difusão de ideias, de propostas, de indicações, de sugestões, isso às vezes é tão enriquecedor. Isso às vezes pode alargar os horizontes dos homens públicos, que diante daquela ideia, daquele artigo, daquele programa, daquela intervenção de um mero cidadão, mero em termos, emite o seu parecer, dá a sua ideia, apresenta a sua experiência para além das diferenças políticas, ideológicas, etc., que são, numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito, tão importante que se pense diversamente, que se discorde, mas num clima de respeito à dignidade da pessoa e de críticas construtivas, se apresente aquela ideia, se postule aquela forma de, uma vez atuada, transformar a sociedade, conduzir um determinado problema, solucionar um determinado desafio. E a contribuição nesse sentido que os cidadãos podem oferecer à sociedade mediante os meios de comunicação social, os aplicativos sociais, mas particularmente os grandes meios de massa de divulgação da notícia, rádio, jornal, TV, internet, etc. Isso é importante. A Igreja fala de dever. Se você conhece, se você sabe, se você tem experiência, se você se considera de fato um protagonista, já deu o seu testemunho, ou está dando o seu testemunho, ou pretende dar o seu testemunho, e ele é enriquecedor, isso onera a consciência do cidadão que deve se utilizar dos meios de comunicação para dar a sua modesta e às vezes não tão modesta, mas imprescindível contribuição em vista do bem comum.